O Senhor Jesus disse, deixe somente o tema do sermão, o Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Todos os seres humanos viemos a partir de uma família que nos deu origem. Viver em família não é uma realidade tão simples assim, porque é exatamente na família que nós somos quem de verdade nós somos. Nós não podemos iludir aqueles que conosco convivem em família. Jesus veio a este mundo para restaurar aquilo que, conforme ele diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele veio restaurar, ele veio buscar, ele veio salvar aquilo que se havia perdido. E há um projeto que nasce no coração de Deus, de abençoar as famílias. Quando nós lemos a Bíblia, lá na sua origem, o livro de Gênesis, nós percebemos Deus pegando um homem, falando à sua mente, ao seu coração, dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai a uma terra que eu vou mostrar a você. E Abraão, se tu uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Deus diz mais: eu abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Na verdade, quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus está vendo muito lá na frente, porque o nosso Deus é o Deus que é o Senhor do tempo e da eternidade. E essa promessa se cumpre quando a Bíblia afirma, segundo o Evangelho de João, que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, ou seja, a sua presença, como a presença do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E então Jesus, entrando na história dos homens, ele começa a trazer um tempo diferente, um tempo de restauração, um tempo de libertação, porque naquela circunstância histórica estava a reinar sobre a terra o Império de Roma, onde aqueles homens com poder, com autoridade, mas sem nenhum temor de Deus, eles escravizavam uns aos outros. É em Roma exatamente que começa toda aquela destruição da família. Talvez nenhuma sociedade tenha sido tão promíscua, tão presa à carne como a sociedade de Roma, ao ponto que Paulo apóstolo, escrevendo a carta à igreja de Roma, ele afirma no capítulo 8, verso 8, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então Jesus vem falando, e aqueles que ouviam a sua voz só tinham duas atitudes: ou acreditavam no que ele estava falando e tinham suas vidas transformadas pela libertação que ele concede a todo aquele que ouve a sua palavra e pratica, ou recusavam
a sua palavra. E recusando a sua palavra, sofriam as consequências por ter recusado a sua palavra. E essa noite, o texto que está diante de nós, ele nos fala de quando Jesus está pregando o seu sermão do monte. Ele sobe no Monte das Oliveiras, e naquele monte ele começa a falar a uma grande multidão de pessoas que ali estavam a ouvi-lo. E ele, então, diz a Bíblia, que abrindo a sua boca, o texto no original significa rasgando o seu coração, Jesus propõe um caminho de plena felicidade, que não é a felicidade fruto de bens que nós venhamos a conquistar, que não é a felicidade fruto de posição que possamos ocupar, que não é a felicidade consequência de conhecimentos que venhamos a adquirir, mas é a plena felicidade que é consequência daquele que ouve a palavra do Senhor. E ele começa o capítulo 5 dizendo o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem. E aí ele começa a discorrer as célebres e famosas bem-aventuranças. E quando chega ao final do seu sermão, ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, vai edificar a sua casa sobre a rocha. Eu queria dizer essa noite a você, com toda a força da minha alma e com a autoridade da palavra de Deus, que aquilo que eu e você mais precisamos nessa vida é ouvir Jesus falar. E Ele quer falar essa noite ao seu coração, Ele quer falar nessa noite ao meu coração, Ele quer falar nessa noite à sua família. Mas é necessário que nós atentemos ao que Jesus quer falar. Ele diz que todo aquele que ouve minhas palavras e as coloca em prática será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio a chuva, e veio a tempestade, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E a rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele a rocha dos séculos, é Jesus a pedra angular, é Jesus aquele que é a razão de todas as coisas, é Jesus aquele que dá sentido à vida, é Jesus aquele que tem a sua voz tão doce e preciosa, é Jesus que veio cheio de graça a esse mundo, como o apóstolo Paulo nos afirma, que pela graça de Jesus nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como vai a sua família? Precisamos, se queremos edificar a nossa família sobre a rocha, primeiramente estarmos dispostos a ouvir Jesus falar. O que eu acho interessante na pessoa de Jesus é que, embora sendo Ele o Criador do mundo, porque diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deixa somente o tema, por favor. Somente o tema, por favor. Embora sendo Ele o Criador do mundo, e Ele afirma que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, me chama a atenção essa capacidade que Ele tem de nos criar a sua imagem e semelhança e de respeitar a nossa capacidade de escolher. Ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra, ou seja, Ele não impõe a palavra dEle a ninguém. É preciso que haja na mente, no coração de cada um de nós, o desejo de ouvir Jesus falar.
Você quer ouvir Jesus falar nessa noite? Você quer ouvir o que Ele diz na sua palavra? Jesus fala do grande amor de Deus. No seu Sermão do Monte, Ele fala como Deus ama o homem, ao ponto de preparar para nós, seres humanos, a bênção de podermos compartilhar da vida eterna que Deus concede a todo aquele que crê. Nos versos 13 a 14 ele diz o seguinte: entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Jesus disse que há uma escolha de cada um de nós. Se queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, precisamos estar prontos a ouvir Jesus falar. Se queremos edificar a nossa casa sobre a rocha, precisamos também praticar os ensinos de Jesus. Jesus ensinou tantas coisas preciosas para cada um de nós. Ele nos ensinou, por exemplo, a depender de Deus, como aquele que faz por nós o que ninguém pode fazer, como aquele que estende a mão em nosso favor, como aquele que é poderoso para nos abençoar, como aquele que é poderoso para nos guardar. Então nós precisamos praticar os ensinos de Jesus. Não somente ouvir, mas praticar. Não somente querer ser abençoado, mas ser bênção e abençoar aqueles que conosco convivem. Mas para que tenhamos realmente uma família edificada sobre a rocha, precisamos de crer em Jesus. É ouvindo a sua voz, é praticando o que Ele ensina, mas crendo que Jesus é quem Ele falou que é. É crendo que Jesus fará o que Ele falou que faz. Aqueles homens e mulheres, nossos primeiros irmãos da igreja, a igreja chamada primitiva, eles puderam caminhar e perceber o quanto Jesus é real. Jesus prega esse sermão, muita gente ouve Jesus, mas nem todos seguem a Jesus. Alguns o seguem. E alguns que o seguem têm uma experiência extraordinária. E eu quero pensar alguns que ouviram e praticaram. Por exemplo, um homem chamado Zaqueu. Aquele homem ouviu falar de Jesus, que entrava na cidade em que ele morava, a cidade de Jericó. E ele desejou ver Jesus, mas o texto diz que ele não podia ver Jesus, porque havia uma multidão cercando Jesus, tinha muito obstáculo, ele era pequenino. E ele sobe em uma árvore, né? Uma figueira brava, aquilo que em Israel chama-se de sicômoro. E ali ele fica, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Qual não é a surpresa de Zaqueu? Que ao passar Jesus por ali, Jesus olha, havia uma multidão tremenda ali. Mas Jesus olha para Zaqueu. E Zaqueu ouve a voz de Jesus. Zaqueu, desce. Desce depressa. Hoje, eu quero
pousar. Ou seja, hoje eu quero entrar na sua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu apressadamente e recebeu Jesus com alegria na sua casa. Zaqueu era um homem que as pessoas não tinham nenhum prazer na vida de Zaqueu, a tal ponto que aqueles que estavam ali vendo aquela cena disseram que Jesus entrou na casa de um homem que era um homem pecador. Mas Zaqueu ouviu Jesus. Ele acreditou em Jesus. E Jesus mudou a vida de Zaqueu. A tal ponto que o próprio Jesus afirma: hoje, Zaqueu, veio salvação a esta casa. Porque aquele homem ouviu Jesus. Mas há outras pessoas na Bíblia que não ouviram Jesus. Uma delas andou tão perto de Jesus, caminhou tão junto a ele, o seu nome, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era uma pessoa preparada do ponto de vista intelectual, a tal ponto que o texto bíblico diz que ele era o tesoureiro entre os discípulos de Jesus. Ele ouvia, mas não dava atenção. Ele ouvia, mas não praticava. Ele ouvia, mas não acreditava. E que coisa triste. Esse nome, Judas. E hoje as pessoas, quando querem referir-se a alguém de forma pejorativa, chamando traidor, diz assim: você é o Judas. Mas o nome Judas é um nome hebraico que quer dizer louvor. Muitos meninos nasciam e recebiam o nome de Judas. A própria Maria, mãe de Jesus, filhos, chamava-se Judas. Mas aquele homem ouviu, não praticou, não creu. E qual foi o final da história dele? Ele tirou a própria vida, porque ele não edificou a sua vida sobre a rocha dos séculos, que é Jesus. Essa noite Jesus continua falando. Ele diz de uma maneira muito clara: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, os rios encheram, o vento soprou, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa noite você tem a oportunidade de edificar a sua família sobre a rocha, a partir da sua experiência pessoal com Jesus. A partir da sua disposição de ouvir Jesus, de praticar o que Ele diz, de acreditar na sua palavra, de reconhecer que sozinho você não vai a lugar algum, de reconhecer que você é um pecador, porque a Bíblia afirma que todos pecaram e por isso estão separados da presença de Deus. Ele dizer a Jesus: Jesus, eu me arrependo do que eu sou, do que eu faço. Eu preciso da ajuda do Senhor. Jesus entra na minha vida. Jesus edifica a minha casa, edifica a minha família a partir de mim. Não é a partir do outro, é a partir de mim. Faz essa obra, Jesus. Eu queria que nessa noite você se colocasse diante do Senhor. Ele fala
E hoje ele fala através da pregação. Paulo apóstolo diz que a salvação vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ainda escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz que Deus, em sua imensa sabedoria, aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Não sei como é que está a sua vida. Não sei como é que está a sua casa, a sua família. Mas Deus sabe, você sabe também. E essa noite, se você desejar e deixar, se você ouvir, praticar, crer, se arrepender, mudar de vida, Deus tem poder para abençoar a sua família, edificando-a verdadeiramente sobre a rocha. Feche seus olhos, pense na sua história, coloque-se diante do Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos ouvir, mas não somente ouvir, nós queremos praticar, nós queremos crer em Jesus, porque Ele é aquele que tem poder para nos salvar. Ele é aquele que com graça veio nos trazer aquilo que nós não podíamos ter. Ele veio nos trazer perdão mediante a confissão de pecados. Ele veio nos trazer paz que excede toda espécie de compreensão. Ele veio trazer libertação do peso e da pena do pecado. Senhor, nessa noite o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. E que o Teu Espírito Santo, que trabalha, que convence, essa noite faça essa obra extraordinária nessa congregação. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu peço aos irmãos que continuem orando nesse momento. Eu queria dar a oportunidade a você que está aqui essa noite. Talvez você esteja, ou já tenha procurado tanto e nunca encontrou. Mas essa noite a voz do Senhor é que fala. E Ele fala a você, para que você venha a Ele. Ele diz: vinde a mim todos que estás cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Há alívio da parte de Deus, para todo aquele que ouve a palavra dEle e pratica. Se você é alguém que está aqui e Deus está falando a você nesse sentido, eu quero pedir a você que aí no seu banco, você se manifeste, erguendo uma das mãos bem alto, como eu estou com a minha erguida, dizendo assim: Pastor Joel, nessa noite eu creio em Jesus. Nessa noite eu me disponho não somente a ouvir a palavra dEle, mas eu me disponho a praticar, eu me disponho a crer nele. É alguém nessa noite? Se houver, levante a sua mão onde você está, para que eu possa ver. Talvez alguém que esteja afastado da comunhão com a igreja nessa noite, Deus tem falado ao seu coração e você quer retornar. Esse apelo é propício para você também. Se houver uma pessoa, se manifeste onde você está, erga bem alto a sua mão, estando lá em cima na galeria, aqui embaixo. Se Deus está falando a você, certamente Ele está, e você sabe que não há nenhuma outra saída para você, a não ser a fé em Jesus. Você se manifeste nessa hora. Alguém nessa noite? Se houver, queira se manifestar. Nós vamos cantar uma estrofe deste hino, que fala da preciosa graça de Jesus. E agora eu vou pedir à congregação que se coloque em pé, aqueles que podem ficar em pé. E se você nessa noite está tomando uma decisão, eu vou pedir a você o seguinte: você vem aqui, nós queremos orar com você. Talvez seja difícil para você vir sozinho aqui, mas há uma pessoa próxima a você, certamente, um irmão, uma irmã. Se Deus te chama, te convida,
Diga para esse irmão, para essa irmã: olha, eu essa noite quero entregar minha vida para Jesus, de todo o coração. Você vai comigo lá na frente? Se você quer, enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos. Alguém que queira tomar a decisão nessa noite? Nós queremos orar nessa hora.